Olá, meus amigos. Na conversa de hoje, nós vamos tratar de análise de QTL e agora envolvendo a metodologia do intervalo simples. Nós faremos em duas partes. A primeira parte apresentaremos teoria de análise de regressão e a segunda parte o método da máxima verossimilhança. Bom, na nossa conversa anterior, nós já comentamos a respeito de estudar o QTL por meio da técnica da marca simples. Então, a primeira questão que surge é qual a necessidade de fazer um estudo de QTL por meio de intervalo, nesse caso denominado de intervalo simples. Bom, nós temos algumas razões, nós vamos enfatizar aqui algumas delas. Quando nós fazemos uma análise de marca simples, nós pensamos que, por exemplo, existe um loco controlador de uma característica importante, por exemplo, o loco R, em que a forma R grande garante resistência, por exemplo, e a forma R pequena susceptibilidade. Nós procuramos, então, uma marca auxiliar para que a seleção e o ganho possa ser obtido com a prática da genotipagem, ao invés do pesquisador inocular e avaliar a reação de resistência e susceptibilidade, ele vai apenas avaliar a presença ou ausência de determinada banda. Assim, ele vai fazer a seleção assistida por marcador molecular. Se, por exemplo, ele consegue, do método marca simples, detectar um marcador N a 8 centimorgan, significa que ele vai ter certo sucesso. O sucesso vai ser aquele em que o indivíduo, o pesquisador, ele seleciona, elege para cruzamento em próxima geração, aqueles indivíduos com a marca com o padrão M grande, espera que ele seja R grande. O insucesso vai ser ele selecionar indivíduos M grande e, na verdade, você tem, passando para frente, a forma indesejável R pequeno. Isso pode acontecer? Sim, se houver recombinação. Nós percebemos que a partir desse genitor, esse gameta seria um gameta paternal, esse seria um recombinante, que formaria então a descendência. Essa recombinação representaria 4% dos gametas e esse gameta paternal 46%. Ajustando para 100%, nós teríamos um insucesso visto na formação de gameta de 8% pela técnica de escolher, de fazer a seleção apenas com um único marcador detectado pela técnica da marca simples. Se eu tenho uma técnica de intervalo, há possibilidade de posicionar o QTL entre dois marcadores flanqueadores. Um, por exemplo, à direita, outro à esquerda. E se o pesquisador tem esses dois, ao invés de dois marcadores flanqueadores obtido pela técnica do intervalo, ele vai ter um sucesso maior. Veja, nós damos aqui um exemplo bastante contrastante, numérico, mas bastante evidente, em que ao invés de ter um marcador a 8 centimorgan, você tem dois marcadores a 20 centimorgan. Então, o que seria melhor? Qual a situação mais vantajosa? Uma seleção assistida com um único marcador a 8 centimorgan, ou uma seleção assistida com dois marcadores flanqueadores, um a 20 centimorgan à direita e o outro a 20 centimorgan à esquerda. A gente vai perceber que o sucesso dessa situação está em eleger aqueles indivíduos que têm M grande e N grande para que ele contribua para a próxima geração. O insucesso vai ser tomar esses indivíduos M grande e N grande, mas eles sendo R pequeno. Aqui constitui o insucesso. Esse gameta a gente percebe que é um gameta paternal. Esse é um gameta de permuta dupla. A frequência de gametas paternais de permuta dupla, nós já sabemos, já temos método para fazer essa predição. Basta a gente considerar a taxa de cross-over duplo esperada,
que vai ser R1 vezes R2, 4%. Vamos imaginar um caso de mais drástico até, de interferência nula, coincidência igual a 1. O valor de cosquinha duplo observado é 4%. Né? Então, a gente esperaria, se a interferência fosse nula, 2%. Pode ser até que seja menos se a interferência não fosse nula. Então, veja, e se eu fizer essas operações, nós já sabemos calcular a frequência de gametas paternais, eu teria 32 para 2, em proporção de 100%, 94 de sucesso e 5,89. Então, veja que essa situação proporciona menos insucesso do que essa situação que proporciona insucesso de 8%. Então fica aqui demonstrado que o nosso objetivo em seleção assistida é procurar 2 marcadores flanqueadores e não apenas um marcador. Isso torna então as técnicas de intervalo mais atrativas do que as técnicas de marca simples, que identifica apenas um marcador para fim de seleção assistida. Então essa seria um argumento motivador para você aprender sobre a técnica de detecção por intervalo. Bom, nós temos um outro argumento. Vamos imaginar um exemplo que eu tenho aqui o grupo de ligação 1, aqui está em ordem invertida, aqui o grupo de ligação 1 com 20 marcadores, o grupo de ligação 2 com mais 20, variando de 21 até 40, o grupo de ligação 3 com mais 20, de 41 a 60. Vamos supor que foi feito por simulação que existe uma característica controlada por 2 QTL, um próximo ao marcador 11, o outro próximo ao marcador 31. Veja, se eu fosse implementar a técnica da marca simples para avaliar quais são os marcadores que têm alguma associação, a gente vai perceber nessa análise que foi feita com 200 indivíduos, grau médio de dominância igual a meio, heredabilidade 60% da característica, a gente percebe que basicamente todos os marcadores estão associados. E como no método marca simples eu não tenho informação a priori de mapa, ou pelo menos não é necessário mapa, eu não saberia escolher aquele que é mais apropriado. Será que o marcador 1, que é significativo, será que o marcador 2 é significativo? Eles estão marcando os mesmos QTL? Ou estão marcando os QTL diferentes? Eu tenho aqui cerca de 39 marcadores. Quantos QTLs eles estariam marcando? 39? 1, 2, 3? Então veja que essa informação apenas de associação, ela é relativamente fraca, ou não permite que eu eleja exatamente os marcadores que seriam os mais próximos. Por exemplo, o 11, o 10, o 12, o 13. Marcadores tipo 2, tipo 19, o 38, o 39, apesar de ser significativo, são muito distantes do verdadeiro QTL e certamente a eficiência da seleção assistida seria menor. Então, se eu tivesse um método de intervalo, esse método seria mais eficiente para os propósitos do melhoramento. Então, vou dar início a esse capítulo, imaginando que ele vai me dar uma informação adicional importante em relação àquele que nós já vimos na conversa anterior. É uma proposta desses autores, Landa e Bernstein, em 1989, e ele tem uma sugestão de análise. A primeira é que, para ela fazer o método intervalo, você precisa estabelecer um mapa genético. Então, o mapa é fundamental. E o próprio sentido do intervalo. Nós já vimos na conversa anterior que o meta máxima verossimilhança, ele, de certa forma, localiza, né? Ele questiona, ele não sabe qual o QTL, mas ele investiga se está a 1 centimógrafo, 2 centimógrafos, até 50 centimógrafos. Nesse caso, nós vamos fazer análise por intervalo. Nós pegamos o marcador 1 e 2. Nós partimos do 1, ao invés de ir do 1 até 50 centimógrafos, nós vamos do 1 até o 2. Se a distância do 1 até 2 é 10 centimógrafos,
eu vou pegar o 1 e perguntar, está a 1 centimorga, 2 centimorgas, 3 centimorgas, até 10 centimorgas. Terminou o marcador 2, agora eu começo a perguntar se está entre o marcador 2 e o 3. Se o marcador 2 e o 3 está a 8 centimorgas, eu começo a perguntar, está a 0 centimorga, ou seja, em cima do marcador 2, está a 1 centimorga, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O 8 estaria em cima do marcador 3. Então a análise é feita intervalo a intervalo e depois eu vou unir todas essas informações. Então ele diz que a gente deve investigar cada intervalo e não pensar de 0 a 50, que delimita uma região cromossômica em incrementos pré-definidos. Então, eu vou usar de 1 em 1, de meio em meio, de 0,1. Aí vai depender de como você quer que o seu aplicativo computacional faça análise. Usando a função de mapeamento que você desejar, então estima-se o parâmetro do modelo a cada ponto da análise. A cada ponto você vai estimar o parâmetro. Que parâmetro? É o efeito, o mais A, o mais D, D sobre A, o R2, e vai escolher aquele ponto, né, em que o R2 é maior, em que a verossimilhança é maior, né? Então, o terceiro é que ele explica. A função de verossimilhança ou análise de regressão são utilizadas para os cálculos, né, fazendo uso, utilizando os valores estimados e também sob hipótese nula de ausência de QTL. Então, você pode testar e ir testando a cada ponto. A razão das duas verossimilhanças é calculada na forma de lote, scores, para cada ponto da análise ao longo do genoma, ao longo do cromossomo. Né? Tanto faz você usar o lote como usar a razão de verossimilhança, né? E você pode, então, ao longo da união desses vários intervalos, decidir que é o melhor posicionamento você encontrou entre o marcador 5 e 6, né? Ou entre o 8 e 9, e assim vai confrontando esses valores estimados. O máximo LOD score sobre todas as análises, né? Então reúne todas as análises daquele grupo de ligação, indica a presença de um QTL se o valor de score, LOD score, for maior do que um ponto de corte pré-determinado. Então, às vezes você determina o valor de LOD igual a 3, se no determinado ponto atingiu maior que 3, tem um pico que está acima de 3, você declara que você, então, detectou, localizou e quantificou o seu efeito. Se naquele grupo de ligação você varreu do primeiro marcador ao último marcador e em nenhum ponto você tem um LOD, um LR significativo, você declara que não existe naquele grupo de ligação algum QTL. Bom, então esse aqui é o nosso objetivo. Nós vamos estudar intervalo por intervalo. Marcador 1 até o marcador 2, nós vamos ponto a ponto investigando dentro desse intervalo. Mas esse é um intervalo de vários intervalos. Eu vou estudar do marcador 51 a 52, depois do 52 a 53, tem intervalos menores, intervalos maiores, então nós vamos fazer aqui uma varredura, tá certo? Nós vamos fazer várias análises de regressões. Então nós vamos, se aqui tiver 5 centimorgas e eu andar de 1 em 1, eu vou fazer 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 análises de regressões e vou computar os valores. Aqui pode ser o valor de LOD, o valor de LR e tudo mais. Então a gente vai varrendo até encontrar um local que você percebe que o pico é máximo. Se isso aqui for alto, for significativo, você então declara, às vezes você tem um pico aqui, às vezes você tem outro pico aqui, às vezes, então você tem que decidir se tem um QTL, se tem 2 QTL, se tem 4 QTL, e assim vai. Mas é uma questão de você varrer intervalo por intervalo, né? Vai fazendo as regressões e vai computando esses valores até identificar um ponto que você tem o máximo. O máximo aqui foi atingido em 46. Então está no valor de X aqui em termos de 55 centimorgas. Você vem cá e localiza, então identifica quais são os marcadores flanqueadores, né? Pode identificar 1, 2, mais QTS. Bom, como é que nós podemos fazer essa análise? Existem algumas metodologias. A primeira, fundamentada em regressão, bastante simples, eficiente. Segunda, fundamentada em máxima verossimilhança.
E a terceira é uma superfície de verossimilhança, onde nós investigamos o grupo de ligação em duas dimensões, não começando do começo até o final. Nós fazemos isso, mas investigamos o intervalo 1 na presença do 2, o 2 na presença do 3 ou do 1, vamos fazendo tipo um tabuleiro dialérico de dupla informação, de intervalo, e aí eu tenho a superfície de verossimilhança. Na nossa conversa de hoje, nós vamos falar sobre regressão, sobre a técnica de regressão. Então, os slides que nós pretendemos apresentar vai dizer sobre uma série de teoria que vai nos levar a fazer uma análise de regressão. Fazer uma análise de regressão, eu tenho certeza que o leitor já tem bastante experiência. Nós vamos ter um Y, que é a variável resposta, né, que são os valores da altura da produção do acabamento, um x-beta, y igual a x-beta mais y. Então o y, né, é o vetor das minhas informações da variável que eu estou analisando. O x e o beta, né, o beta é o vetor de parâmetro. Nós estamos estudando o QTL. Esse QTL tem efeito U, A e D. Então o beta, né, é um vetor 3 por 1 com essas três informações. A questão estatística é simples. A questão é que nós temos uma estatística genômica. Então a nossa matriz X ela tem que estar fundamentada no nosso conhecimento sobre genoma. Então veja, nós vamos apresentar uma série de slides, mas este aqui resume a nossa intenção, né? Como é uma videoaula, haverá uma certa dificuldade de deduções, é a plena apresentação, é necessário que o ouvinte já tenha uma expectativa daquilo que vai ser falado. Então veja, os nossos Y são vários. Eu posso ter 100 indivíduos, 200 indivíduos, 1000 indivíduos que apresentam valores. Mas esses indivíduos, né, eles podem ser agrupados. Existem 9 grupos. São indivíduos que apresentam, por exemplo, 1,70 m, 1,80 m, 2,10 m, 1,50 m, são vários indivíduos. Mas um grupo de indivíduos, ele tem uma particularidade em relação ao marcador. Por exemplo, nós estamos considerando aqui 2 marcadores. Nós estamos no intervalo que vai do M1 até o M2. Então ele pode ser M1, M1 grande, M2, M2 grande. Até o outro grupo que pode ser M1, M1, M2, M2 pequeno. Pois bem, são 2 marcadores, cada um com 3 padrões, pensando aqui numa forma codominante. Então nós temos 9 classes. Então esses indivíduos, constituídos por N grandes indivíduos, N grandes representantes, pode ser 1000, 2000, eles podem ser divididos em 9 grupos, certo? Porque você tem a informação da altura, da produção, do acabamento, e você tem a genotipagem. Você combina essas duas informações, fenotipagem e genotipagem. Genotipagem de pares de marcadores. Mesmo que eu tenha vários marcadores, eu vou estudar o marcador 1 e 2 do grupo de ligação 1. Depois o 2 com 3, depois o 3 com 4. Vou estudar intervalos. Não vou estudar todos os pares, mas já tem informação de mapa. Então, cada intervalo do mapa será investigado. Pois bem, então a gente tem aqui os vários grupos, 9 grupos. Então, o que deve ter dentro desse grupo? Bom, dentro desse grupo, certo? Nós estamos imaginando que existe um loco controlador, né? Essa é a nossa hipótese, de que entre M1 e M2 existe um loco controlador. Podemos declarar posteriormente que não. Aí eu vou investigar o próximo intervalo. Se existe a presença do loco Q, que controla, o loco Q também segrega. Que é grande, que é grande, que é grande, que é pequeno, que é pequeno, que é pequeno. Tá certo? Então, cada um desses grupos vão ter a presença do que é grande, que é grande, que é grande, que é pequeno, que é pequeno, que é pequeno. Se o loco Q estiver sendo flanqueado por M1 e M2. Com que frequência? Bom, a frequência com que eles se encontram depende de um conhecimento de genética. Nós já sabemos, né? E tem que ser umas frequências agrupadas. A soma dessas frequências aqui tem que ser igual a 1.
não é da população como um todo. Então, é uma probabilidade condicional. A frequência genotípica condicional a ser M1, M1, M2, M2. Essa aqui é uma frequência genotípica se o subgrupo M1, M1 e heterozigoto para M2. Tá certo? Então, nós precisamos relembrar como é que essas frequências são estabelecidas. Precisamos, então, ter frequências gaméticas e os gametas que se unem geram frequências genotípicas. E, posteriormente, nós temos as frequências condicionais a cada grupo. Então, os slides que virão vão fazer você relembrar de como obter essas frequências. Pois bem, se existe essas formas, que é grande, que é grande, que é grande, que é pequeno, que é pequeno, que é pequeno, então nós podemos ter expectativa da média desse grupinho vermelho, desse grupinho azul, desse grupinho verde. Por quê? Porque eles têm doses de que é grande, que é grande, que é grande, que é pequeno, que é pequeno, que é pequeno, diferenciada. Então, se eu multiplicar essa probabilidade por U mais A, que é o valor esperado, o valor genotípico de que é grande, isso por U mais D, isso por U menos A, eu vou ter uma expressão que é a função de U, A e D. É U mais um peso, alfa 1 de A, mais um peso, delta 1 de D. Para esse grupo, esse outro grupo, segundo grupo, vai ser o U mais alfa 2 de A, mais delta 2 de D. E para o último grupo, U mais alfa A, alfa 9 de A, mais delta 9 de D. Bom, se você quiser me acompanhar numa dedução, digamos, mental, já é para deduzir que esse alfa 1 que acompanha A vai ser esse valor que multiplica U menos A, U mais A, esse valor que multiplica U menos A. Então esse alfa 1 nada mais é do que essa coluna menos essa coluna. Aqui você tem U mais A, aqui você tem U menos A, coloca A em evidência, vai ser esse peso 1 menos o peso 2. Então esse alfa 1 é a diferença entre essas duas colunas, essa e essa. E o que é o delta 1, delta 2? Nada mais é do que o coeficiente, o peso que acompanha D. Quem tem D é que é grande, que é pequeno. Então veja que a nossa regressão, eu já identifico aqui os personagens, o vetor Y, e já identifico a matriz X. A matriz X ela vai ter N de indivíduos por 3. Por 3, que seria a incidência do U, a incidência do A, a incidência do D. Então, eu vou colocar nessa matriz X 1000 valores, se aqui tiver 1000 indivíduos. Mas quais seriam esses valores? É um desses 9. Serão 1000 quantidade total, mas vão estar representados por 9 diferentes valores. Por que 9? Porque se eu pegar um indivíduo qualquer e tiver um genótipo, ele tem um alfa. Se eu tiver um outro genótipo para o marcador, ele tem outro alfa. Quantos genótipos marcadores eu tenho? 9. Então vão existir 9 diferentes valores no total de N. Então é importante entender esse slide para que a gente possa entender os slides a seguir, que visam chegar no estabelecimento do modelo de regressão que passa por essas etapas. Então veja, vamos começar o método baseado em análise de regressão. Vamos pensar aqui neste cruzamento desses genitores, imaginar que existe um loco Q entre M1 e M2. Nós conhecemos a frequência de M1 e M2. Né? Então nós vamos conhecer porque nós temos um mapa. O mapa nós já sabemos. Temos M1, M2, M3, M4. A distância do M1 até M2 vale 10, de M2 até M3 vale 15. Então eu conheço esse valor de M1 e M2. Agora, entre M1 e M2, eu tenho que fazer várias análises. Né? Então, entre M1 e M2, eu vou considerar vários intervalos. Né? Então, eu preciso, entre M1 e M2, esse R eu conheço, mas eu preciso conhecer o RA, que seria a distância do QTL ao primeiro marcador. E o RB, que seria a distância do QTL ao segundo marcador. Então, veja, se eu tenho R, né, eu tenho que considerar RA mais RB. E tem que considerar que, de certa forma, não é aditivo. Se eu tiver 20 centimógrafos, se eu colocar RA igual a 1, RB não é 19, que nós já sabemos que existe uma perda de aditividade
pelas razões que nós já explicamos em conversas anteriores. Então nós vamos dizer que existem essas três distâncias. O RA, tá certo? Que vai ser especificado no processo de regressão. Eu vou fazer A1, A2, A3, A4, tá certo? A1 centimógrafo, A2 centimógrafo. E o RB, se eu estou fazendo A1 e a distância é 8, então está faltando uma certa quantidade para RB, que pode ser 7 se fosse aditivo. Pode ser diferente de 7 se não for aditivo, vai depender aqui de uma pressuposição sobre a coincidência, sobre uma interferência. Então essas são as duas informações que a gente precisa. A gente precisa ter isso na cabeça, porque RA e RB, eles vão entrar nessas probabilidades. Então, quem são esses RAs, esses... Então eu conheço o R, e esse RA eu vou especificar, o RB eu vou estimar. Então como é que eu estimo? Vamos relembrar. Nós precisamos então relembrar primeiro os gametas, depois os genótipos. Então pensando naquele F1 triplo heterozigoto, estes seriam os gametas, que nós já vimos aqui várias vezes. São vários gametas, as origens, né? Pode ser paternais, pode ser original de permuta na região 2, permuta na região 1, permuta dupla, e aqui as frequências, considerando a existência de coincidência ou interferência, aqui algumas frequências simplificadas sob a hipótese de interferência igual a 0, sob a hipótese de interferência igual a 1. Tá certo? Vamos pensar que a gente vai trabalhar sob hipótese de interferência igual a 0. Né? Então nós teríamos há uma perda de atividade, se nós tivermos trabalhado com Morgan, se a gente quiser aditividade, basta fazer uma transformação por Haldane. Mas até então não haveria aditividade e teriam essas frequências gaméticas, desses 8 gametas. Se a gente pensar nas frequências, ignorando os QTLs, apenas pensando naquelas 9 classes, nós já sabemos, não depende de RA e RB, só depende do valor de R total. Então nós temos essas frequências que nós vamos falar de frequências marginais, frequências dos grupos, daqueles 9 grupos, nós já sabemos então estabelecer. Isso faz com que a gente tenha pela união dos gametas, nós teríamos então a frequência genotípica. Nós temos a frequência gamética, pela união dos gametas, fazemos aqui um tabuleiro, temos as frequências genotípicas. Dividido pelas probabilidades marginais, que já estão aqui, eu tenho as probabilidades condicionais. Então, dessa forma, que calmamente vocês vão ter que deduzir e verificar que essas são as probabilidades condicionais, em que a soma dessas frequências, se está condicional, a marginal aqui vai dar todo mundo igual a 1. Né? Então nós temos as frequências para esse grupo, as frequências do loco Q para esse grupo. Essa é a tabela fundamental que nós vamos usar em toda a teoria. Daqui para frente a gente vai lembrar que existe a necessidade de todos os métodos que eu for trabalhar de reconhecer que naquele conjunto de dados existem 9 grupos, que cada grupo tem um Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno. E que a frequência do Q grande, quanto é que é? Eu venho aqui nessa tabela, eu sei quanto é que é. Então isso é válido para F2. Bom, e se eu tivesse a população de reto cruzamento? Bom, na população de reto cruzamento eu tenho, não é 9 grupos, eu tenho 4 grupos, o marcador. Tá certo? Então são os 4 grupos. 1, 1, 0, 0, 1, 0, 0. Tem que reconhecer que cada um desses 4 grupos eu teria 2 loco Q, que na população de reto cruzamento, o loco Q também não segregaria 1 para 2 para 1, segregaria 1 para 1. Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno. Então, essa tabela, a gente tem que saber deduzir e tem que saber abstrair e extrapolar para todos os tipos de populações que até então nós estamos trabalhando. Então, se eu chegar a esse ponto aqui, onde eu reconheço todas as classes de marcadores, se fosse rios, por exemplo, seria 4 linhagens, né? M grande seria A grande, B grande, B grande, A grande, B pequeno, A pequena, pequeno, B grande, B grande, e A pequena, pequeno, B pequeno, B pequeno. E aqui o loco Q, 2 padrões, Q grande, Q pequeno, Q pequeno.
Então veja, eu tenho que ter o conhecimento de genética. Sem o conhecimento de genética, eu não tenho como desenvolver teoria de estatística genômica. Eu posso entender de estatística, mas não entendo de genômica, né? As minhas conclusões ficam deficientes. E essa é uma tabela fundamental que tem que ser entendida. Se você entendeu para F2, você tem que ter a habilidade de extrapolar para rios, para reto cruzamento, para duplo haploide. O que mudaria nessa tabela? Você, conhecedor de frequências gaméticas, sabe da primeira lei de Mendel, sabe da meiose, conhecedor de fenômenos de interferência, sabe como é que constitui, você chega nesse ponto. Não é uma tarefa simples para profissionais que não sejam da área de genética, mas é simples para profissional que atua em genética, conhecedor da primeira lei, tá certo? Da meiose e assim vai. Então veja, eu tenho essa tabela. Aí dessa tabela, ela me permite um outro conhecimento interessante. Então naqueles, agora vamos voltar nos Y. Então a parte genética eu resolvi. Se eu voltar no Y, eu devo reconhecer que eu tenho lá 1.000 indivíduos, 2.000, 10.000 indivíduos. Mas que aqueles 1.000 indivíduos são divididos em 9, no caso de F2, codominante. Se fosse F2 dominante, seria em 4 grupos. A traço, B traço, A traço, B pequena, pequeno, B traço, pequena, pequeno, B pequeno, B pequeno. Mas o nosso F2 codominante tem 9 grupos ali. Qual que é a esperança que eu tenho para o grupo 1? Quem que é o grupo 1? Aquele que tem esse padrão, M1, M1, M2, M2. Qual que é a esperança que eu tenho para o grupo 2? A média, o valor médio. São vários indivíduos, né? São 10.000, mas eles foram agrupados, né, em 9 subconjuntos. O subconjunto 1, qual a esperança da média que eu tenho? Bom, a esperança que eu tenho é que exista Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno. Com que probabilidade? Essa, essa e essa. Então, vou multiplicar esse U mais A, tá certo? Por essa probabilidade de ser Q grande, dado que eu tenho esse padrão. Mais o mais D, a probabilidade de ser Q grande, Q pequeno, dado esse padrão. E o menos A. Se eu colocar o A em evidência, o U, essa soma de probabilidade dá igual a 1, fica U. Mais A, aqui tem 1 mais A, aqui tem 1 menos A, é essa menos esse valor. Tá certo? Mais D. Essa coluna menos essa coluna, nós vamos chamar de X asterisco. E essa coluna nós vamos chamar de Z asterisco, que é uma variável indicadora da incidência de A, variável indicadora da incidência de B. Então, o nosso modelo, eu posso explicar todos os valores em função de U mais AX asterisco, mais DZ asterisco, mais E. É um modelo estatístico? É. Mas eu preciso ter conhecimento de genética? Preciso. Porque se você levar isso para o estatístico, ele vai perguntar, o que é X asterisco? Bom, X asterisco, se eu pegar esse indivíduo aqui que tem 1,70 m, esse X pode ser diferente de outro indivíduo de 1,70 m. Por quê? Porque esse 1,70 m, ele é M grande, M1, M1 grande, M2, M2 grande. E esse outro 1,70 m, ele é M1, M1 pequeno, M2, M2 pequeno. Então esse X aqui é diferente. Então pode ser o mesmo valor, mas a genotipagem sendo diferente, faz com que eu imagine que tem ali quantidades de Q grande, Q grande, Q grande, Q pequeno, Q pequeno, Q pequeno diferente. E eu vou construir. Então esse X asterisco, eu tenho que consultar uma informação de marca. Aqui não está no modelo, mas eu tenho 9 informações de marca. E esse X asterisco vai assumir 9 diferentes valores. Então essa que é a ideia. Então X e Z são variáveis condicionadoras. E depende dos genótipos dos marcadores que estão flanqueando o possível QTL no indivíduo J. Então, aqui é bastante simples. Então, nós de novo realçamos aquele primeiro indivíduo. Aqui teria o valor. Agora, voltando com aquelas probabilidades. Então, nós temos aqui o U mais A. O valor de X asterisco vai ser toda essa expressão aqui. Tá certo? Mais D, toda essa expressão aqui. Que vai entrar. Tá certo? Então, a gente já faz aqui essas subtrações, né? Em algumas situações, você já faz essa subtração
e verifica aqui que, né, teríamos essas diferenças, né, essa diferença daqui até aqui. A gente vai perceber que nesse caso aqui M1 do heterozigoto é 2Ra e aqui é 2Ra. Você vê que esse valor aqui é exatamente igual a esse valor aqui, ó. Não, esse 4 valor duplo heterozigoto, esse valor é exatamente igual a esse aqui. Então essa coluna menos essa coluna, para esse valor de duplo heterozigoto, ele vai valer zero. As duas colunas são iguais. Do resto, nós teríamos valores diferentes. Então essa é uma informação derivada daquelas probabilidades condicionais. Então, é muito simples, né? Fazer análise de regressão, nós já sabemos dos y, nós já sabemos do x, não adianta você me dar só os valores de y. Eu preciso de olhar, o computador precisa olhar a genotipagem. Como é que ele vai construir a matriz x? Bom, ele vai olhando a genotipagem e vai colocando. É como se você fizesse um experimento de produção em função de nitrogênio e fósforo. 9 doses de nitrogênio, né? Não é um fatorial. De nitrogênio e fósforo. Tem 10 de nitrogênio, 10 de fósforo. Tá certo? 20 de nitrogênio, 30 de fósforo. Certo? Você tem um experimento em que você tem 9 doses de 2 produtos, né? Mas você tem que saber quanto que você colocou, se é 0, 10, 20, 30. Você tem que olhar aquela tabela. Bom, então é simples de estimar o efeito. Isso é estimado para cada RA. Você especifica, RA significa R, é a distância do marcador de 1 até 2. Marcador 1, marcador 2, digamos que fosse 12 centimol. Então RA você começa com 0, depois 1, 2, 3, 4, até RA igual a 12. O RA igual a 0, 0,5, 1, 1,5, 2, você pode variar no incremento que você desejar. Então você vai fazer uma série de regressões dentro do intervalo e o processo é estimado pelo método menos quadrado, máximo verossimilhança, x', x beta, beta é igual a x', x menos 1, x', y. Pois bem, então resolvido, nós vamos fazer. E aí nós vamos ter que testar hipótese. Então você pode testar a hipótese de que existe ali o QTL. Bom, nós podemos usar várias estatísticas, né? Então nós temos várias propostas, a literatura apresenta várias opções e a gente percebe que elas são formas diferentes da mesma estatística. A gente vai chamar também, mesmo sendo uma teoria de regressão, de razão de verossimilhança, né? Então não temos aqui a verossimilhança do modelo completo, a verossimilhança do modelo reduzido, mas nós temos valores que são análogos, né, que daria a mesma estatística da razão de verossimilhança, testando aí com o teste quadrado. Então nós vamos considerar aqui um modelo, dois modelos, o modelo completo e o modelo reduzido. Existem vários confrontos que você pode fazer. Então no modelo reduzido, vamos pensar que o y é igual a μ mais o erro. E o modelo completo tem todas essas informações. μ mais o efeito aditivo, mais o efeito A, que é o valor genotípico do homozigoto, se for F2 reflete o valor aditivo, mais D mais erro. Então você tem o confronto dos dois modelos, em que no primeiro a ausência de QTL, no segundo a presença de QTL com efeito A e D. Então existe essa proposta do Rayleigh, note, né, em que essa razão de verossimilhança é o negativo, menos n ln da soma quadrada do desvio do modelo reduzido sobre a soma quadrada do desvio do modelo completo. Né? Esse Shuyat propõe uma outra informação, que é o n, ln positivo, soma quadrada total, dividido pela soma quadrada do desvio. Né? Então existe aqui uma informação do ALR, função do próprio R2 do modelo. E nem precisaria de dois modelos, mas sim do modelo R2 garantiria. E o Liu do Liu, de estatística genômica, ele propõe uma estatística G, que é dado por essas diferenças de soma de quadrado de desvio, do modelo reduzido, do modelo completo. Então são essas várias opções. Essas várias opções, ela tem relações com a sua análise de regressão, ou com a estatística F, ou com a medida R2 de qualidade de modelo. Por exemplo, esse Rayleigh Note, que nós vamos usar bastante, ele tem relação com a estatística F
que é dado pelo quadrado médio da regressão dividido pelo quadrado médio do desvio. Né? O autor propõe dessa forma, né? Usar esse ln, dessa soma ao quadrado, o negativo, se você, né, você trocar o numerador, pode cancelar o sinal. Então você tem aqui a soma ao quadrado do desvio do modelo reduzido, soma ao quadrado do desvio do modelo completo, né? Esse aqui é positivo mesmo, esse aqui é valor maior do que esse. Espera-se. Então esse aqui é o modelo completo, esse aqui é o modelo reduzido. Se você for estimar a soma ao quadrado total do modelo de regressão, né, do modelo reduzido, vai dar dessa forma, e no modelo reduzido você não tem regressão, você só tem, você não tem o A e nem o D. Então a soma ao quadrado do resíduo da regressão é zero, a soma ao quadrado do desvio é a própria soma ao quadrado total. E no modelo completo, sim, você tem uma parte devido à regressão, né? E teríamos o beta constituído por A e D, e aqui a soma ao quadrado total, a soma ao quadrado do desvio. Então veja, se a gente fizer aqui essa relação de modelo completo e modelo reduzido, fazendo as substituições pertinentes, a gente vai perceber essa relação. Então, pode ser colocado sob essa forma, que é a soma ao quadrado total, isso aqui é a soma ao quadrado, se nós formos levar lá, podemos levar tudo isso aqui para o modelo completo. Então a gente percebe que essa razão é dada por essa expressão. Em trabalhar essa expressão, usando a expansão de Taylor, a gente verifica que a razão de verossimilhança proposta, né, por aqueles autores, Halley e Nott, em 1992, nada mais é do que uma estatística F, mas não o valor da estatística, vezes o número de parâmetros do modelo. Então você está estimando A e D, então esse valor de P pode ser igual a 2 na regressão. Né? Então existe uma relação da significância. Você pode usar o teste F ou pode usar o teste quadrado, desde que você multiplica o valor de F pelo P para gerar uma razão de verossimilhança. Então, um outro teste também apresentado na literatura, nós estamos aqui fazendo apenas um parêntese sobre as possibilidades, seria fazer essa proposta, em que a gente teria esse teste de razão de verossimilhança em função do R2. Também estaria aqui deduzido esse valor, e esse R2 é a soma do quadrado da regressão do modelo completo, dividido pela soma do quadrado total. Então, a própria razão de verossimilhança, quanto maior o R2, isso aqui vai ser mais significativo, você vai ter que avaliar, e aí então você vai decidir se detectou ou não pelo próprio valor de R2. Bastante interessante. O livro do Liu, a estatística do Liu, é de fato uma relação explícita entre G e PF. Nem precisa aplicar a série de Taylor, que você já converte essa proposta de estatística, a estatística P ao valor de F e P no número de parâmetros. Então, na verdade, você tem três formas, três propostas de declarar a presença do QTL usando a estatística proposta por Liu, por Schwartz, ou por Halley e Nott, mas elas convergem para tomar decisão, ou pelo F ou pelo R2 da regressão. Então, são coisas simples, mas às vezes você, consultando literatura diferente, pode perceber que usaram estatística, que aparentemente são diferentes, mas que representam tudo a mesma coisa. E nós vamos fazer teste de hipótese. E na verdade, nós podemos fazer vários confrontos, que é confronto de modelo completo e modelo reduzido. Nós temos o modelo reduzido, onde o A é igual a zero, D é igual a zero. Você tem apenas o efeito U. Você pode ter modelos completo, parcialmente completo, né? Onde tem o efeito A e não tem o D, onde tem o efeito D, não tem o efeito A, e onde tem todos os efeitos. Então você pode ter o H3 sobre H0, então aqui definiria se há significância, define então a presença do QTL com efeito aditivo e ou de dominância. Aí você pode detalhar, se você quiser confrontar especificamente o efeito aditivo, você testaria o H1 como sendo o modelo completo e o H0 como sendo o modelo reduzido. Se você quiser testar especificamente o efeito da dominância, você declara H2 como modelo completo
e o H0 como sendo modelo reduzido. Então, nesse caso, você detectaria, se for significativo, você diz que o efeito do QTL que foi detectado relacionado com a dominância é significativo. Você pode fazer outros testes também, né? Então, vamos considerar essa proposta, N, Ln de som quadrado desvio de Rayleigh e Nott. Então, você pode testar aqui, considerar aqui o modelo completo e aqui o modelo reduzido. Testaria A e D. Então, aqui seria apenas evidência do que é modelo completo, do que é modelo reduzido. São as várias hipóteses e os graus de verdade. Você tem que verificar aí quantos parâmetros você teria. Então, vamos fazer alguns exemplos. Pensar no exemplo aqui apresentado no livro do Lish Walsh, né, onde você tem apenas 10 indivíduos. Né? E esses 10 indivíduos, poderia ser muitos, eles são classificados em 9 grupos. Tem aqui o grupo 1, 2, 2, tá certo? O grupo 1, por exemplo, está representado aqui, está representado aqui. O 2, 2 está representado aqui, 2, 2. Mas esses vários genótipos estão em 9 grupos. Essas várias informações fenotípicas estão em 9 grupos moleculares, porque eu tenho um marcador em F2 que exibe 3 classes por ser codominante, e são 2 marcadores, 3 vezes 3, 9. Vamos imaginar que a distância entre o marcador 1 e o marcador 2 já foi estimada, né, quando se fez o mapa, em 27,5 centimorgan. Né? Então, veja, nós vamos então partir para uma análise de regressão. Esse y tem que ser igual a x beta mais y. A questão vai ser x. Então, vamos naquela matriz que já me dá o valor de x e de z. X é a diferença de uma coluna em relação à outra, né, daquela terceira coluna em relação à primeira, e a z representa a coluna de incidência de D. Então, se a distância de A até B já foi estimada a 27,5, se eu for fazer uma regressão a 1 centimorgan, a 2 centimorgan, a 4 centimorgan, significa que o valor de RB vai ser diferente se eu considerar interferência igual a 0, coincidência igual a 1. Então, eu vou estar a 4 centimorgan do marcador 1 e a 25,54 do marcador 2, a direita e a esquerda. A soma dos dois valores não vai dar o 27,5, porque eu estou considerando uma situação em que a interferência é igual a 0 e não há essa aditividade. Haveria se essas medidas fossem transformadas em Haldane, mas não é. E eu nem sei se essa interferência é 0, é uma pressuposição. Então, veja, se eu tiver o valor de RA e RB, eu posso ter esse valor aqui, 1 menos RA ao quadrado, basta substituir, vai dar 0,97. Eu posso ter esse valor aqui, 2RA, 1 menos 0,03. Então, veja, eu vou encontrar aqui 9 valores aqui, e vou encontrar 9 valores. Para esse 2, 2, que eu codifiquei aqui, M1 e M1, são 2, aqui seria genotipagem. 2, 2, 2, 1, 2, 0. 1, 2, 1, 1, 1, 0. Tá certo? E assim vai. Então veja, quem for 1, 1, vai ganhar 0 aqui. Então vamos ver a nossa matriz X. Por que que esse valor aqui, esse primeiro valor aqui é 0? Para esse 3,9 é 0. Porque o padrão genotípico é 1, 1. Quem é 1, 1 ganha 0. Então ganhou 0 aqui. Esse 3,3 também, desse último indivíduo, então esses dois valores são iguais a 0. Este valor aqui, 0,97003, é para esse grupo de indivíduo, que foi genotipado como 2,2. Quem é 2,2? Esse segundo indivíduo e esse de 5,4. Então, esse segundo indivíduo é 0,97 e esse 5,4 também 0,97, 0,03.
Então, quantos valores diferentes a gente tem aqui? A gente tem 9 possíveis valores diferentes. Aqui também, né? Então, eles se repetem porque é o mesmo padrão genotipo. E assim vai. Então, basta eu tenho a matriz Y, o vetor Y, matriz X, eu vou estimar beta por um sistema de equações normais, x', x beta igual a x', y, resolvido o meu problema. Então, a regressão é muito simples. Tem o Y, tem o G9, tem aquela matriz, vou fazer uma análise de regressão. Então, tem aqui a soma de quadrado, né, que nós já sabemos fazer, né, a soma de quadrado de regressão não corrigida, a corrigida, tem a correção, a soma de quadrado de parâmetro, a soma de quadrado de regressão, que é a soma de quadrado de parâmetro corrigida, aqui a soma de quadrado de desvio, do modelo completo, do modelo reduzido. Essas duas informações serão úteis para estar envolvido aí na estatística LR, e aqui o coeficiente de determinação, né? Esse R2 e esse R2 aqui asterisco para o R2 não corrigido, né? Ou seja, não conta com essa correção. E aqui nós temos esse valor de LR dado por 13,95. Então veja, nós tínhamos o marcador 1 até o marcador 2 que tinha 27,5 centimol. E nós fizemos a primeira regressão, a 0, a 1 centimol, a 2 centimol, a 3, a 4, 4 nós acabamos de ilustrar. Mas nós fizemos todas essas. Para todas essas, eu estimei o A e D. Para todas elas, eu estimei D sobre A. E estimei o R2. Esse R2 foi útil para eu ter o valor da LR ou LOD. Certo? Posso até fazer um teste aqui, ou simplesmente uma informação empírica, se for maior que 3, é significativo para o LOD. Então eu vou escolher entre os valores aquele que deu maior valor. Por exemplo, foi exatamente o 4. Né? Então, maior valor de LR, maior valor de R2, por exemplo, até que não, né? Foi 0,75, 0,75, 0,76. Então, o maior valor aqui é 0,76. Então, eu vou afirmar que eu achei o QTL a 0,76, a 9 centimol, a valor de RA, entre M1 a 9 centimol de M1, eu achei o QTL. Esse aqui é o valor mais provável. Qual a importância dele? Então ele foi detectado, né? Porque deu valor significativo. Aqui vai depender, né? Pode ser que esse valor de LOD aqui, você vai ter que escolher ou pelo R2 ou pelo LOD. Então aqui foi a 8 centimol, maior valor. Então ele foi significativo pelo LOD. Aqui você pode fazer um teste de Q quadrado para verificar o grau de verdade. 3 graus de verdade no modelo completo, 3 parâmetros no modelo completo, 1 no modelo reduzido. Grau de verdade igual a 2 na estatística Q quadrado. Então você pode avaliar a significância. E aí então você detectou, você quantificou a importância. 76,01%. Então você detectou, você localizou, está 8 centimol do marcador 1, e você sabe a importância e você sabe os efeitos. Então manifesta o efeito A, manifesta o efeito D, e um D sobre A menos 0,25, ou seja, uma dominância parcial em relação a menor grandeza. Usou o indivíduo alto com o indivíduo baixo, dá um F1 mais baixo do que a média entre o alto e o baixo. O ponto médio é a média dos extremos, e ele então tem uma dominância em relação a menor grandeza, em relação ao padrão baixo. Então fez a análise QTL. Eu detectei, eu posicionei, eu quantifiquei os efeitos do A e D, D sobre A, e quantifiquei a importância. Então essa tabela aqui é uma tabela importante para que se possa inferir sobre o QTL. Aqui tem um outro exemplo, tá certo? De uma forma mais geral, mas é basicamente a mesma coisa. Só que nós temos, ao invés de 10 e alguns poucos indivíduos, nós temos então vários indivíduos, totalizando 2.000 indivíduos. Aqui nós temos genotipagem, marcador 1, marcador 1, marcador 2, e aqui é uma característica quantitativa, né? E a gente vai estudar, nesse momento, relembrar todos os passos que antecedem a análise QTL propriamente dita. Então, o primeiro passo é a análise de segregação.
eu precisava certificar se o marcador 1 segrega 1 para 2 para 1. Então eu vou lá, conto os padrões 2, 1 e 0, próprio de codificação do marcador codominante, percebo, sim, o marcador 1 segrega mendelianamente como esperado, 1 para 2 para 1. Marcador 2, segrega, né? Pelo valor de 83,57, não rejeita a hipótese. Se rejeitar, tem muito erro. Então não rejeita, segrega 1 para 2 para 1. Cumprido o primeiro passo, vou no segundo passo. Tem as informações do marcador 1 e 2, aqui as codificações, observado, aqui o esperado para esses dois marcas. Então aplico meta, máxima e verossimilhança, tenho as equações de predição no meta-analítico e vou concluir que o valor de R ele vai ser estimado em 10,9 centimol. Eu já tenho como se fosse o meu mapa, a minha informação de distância entre esses dois marcadores. Pois bem, então eu vou fazer uma análise. Aí sim, o terceiro passo que eu vou fazer a análise de QTL. Temos um modelo completo e alguns modelos reduzidos, né? Como nós estamos pensando aqui em 10 e 11 centimorgão, eu posso varrer o intervalo de 0, 1, 2, 3, 4 até 10, 11 centimorgão, né? Se fosse o caso. E posso estimar em cada modelo, né, o A e D, posso tratar com esse modelo que tem apenas o efeito A, esse modelo que tem apenas o efeito D, e esse modelo com apenas o efeito B. Então tenho as estimativas. Mas antes de eu ver essas estimativas, eu tenho que ver os R2, né, e essa soma de quadrado. Então veja, eu posso inclusive testar a significância. Então a significância aqui, ela foi do LOD do modelo completo, né, em relação ao modelo reduzido, detectou a significância. Aqui, com o modelo que testa apenas o efeito D, né, aqui o mais A, aqui conta o A e D, o mais A. Esse aqui foi um valor LOD pequeno, não significativo, e esse aqui foi um valor significativo do A. Então veja, tem a significância do modelo completo, mas a gente percebe que quem é significativo meu é o efeito A. Se quem é significativo é o efeito A 3 centimorgão. Então eu volto nessa tabela e verifico que a 3 centimorgão eu tenho um R2, tá certo? De 11,5%. Então a importância desse QTL que está a 3 centimorgão. E os efeitos? Os efeitos mais apropriados seria o efeito que leva em consideração o U e o A, né? Ou seja, apenas o efeito A. O efeito D, se eu pegar no modelo completo, eu teria a relação do grau médio dominância, mas eu sei que esse valor de D é não significativo. Então, é melhor considerar que o efeito da média é tanto, o efeito aditivo é 3,96. Tá certo? Então, essa que vai ser a nossa conclusão. Ou seja, nós sabemos onde ele está, foi percebido, e nós, então, sabemos o seu efeito. Bom, finalmente, nós podemos fazer uma análise gráfica, né? E aí, então, por essa análise gráfica, perceber aqui, da mesma forma, né, os vários testes, né, o LR, o valor do LOD, o modelo completo, algum outro modelo com modelo versus reduzido, algum outro modelo completo para o outro modelo parcialmente completo. Nós podemos achar os valores que a gente percebe a presença de QTL e também as estimativas dos efeitos. É apenas uma forma alternativa de apresentar o resultado. Pois bem, o que a gente gostaria de apresentar, né, sobre a análise QTL por intervalo simples, é isso, e posteriormente nós vamos falar sobre o método da máxima verossimilhança. Muito obrigado.